a partir de agora. Senador Álvaro Dias, seja bem-vindo aqui ao Acorda Piauí, seja bem-vindo à Rádio Cidade Verde, seja bem-vindo ao estado do Piauí. Muito bom dia. Muito bom dia, Joelson, a todos que estão conosco. E, certamente uma alegria visitar oficialmente como Podemos, não é? Agora um partido que quer se constituir como um partido movimento, fazendo a leitura correta das prioridades da população, interpretando-as para transformá-las em causas a serem defendidas por todos nós, pelo Silas Freire, que é o presidente do nosso partido aqui no estado do Piauí, assumirá hoje a presidência e o comando da organização partidária em todo o interior do estado, tentando atrair figuras importantes da sociedade do Piauí, como o doutor Norberto, que tem uma trajetória importante no mundo jurídico, não é? Nós queremos exatamente fazer com que a população volte a acreditar no partido político como uma ferramenta capaz de promover transformações importantes para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, desde já, o nosso abraço, a nossa saudação e, sobretudo, o nosso agradecimento por aqueles que eventualmente estiverem disposição de participar conosco desta grande empreitada a favor do Brasil. Senador Álvaro Dias, o senhor começou falando a respeito dessa necessidade de trazer de volta a população, a confiança da população na política. Onde é que isso se perdeu, na sua avaliação? Nos caminhos dos grandes escândalos, sobretudo, e da incompetência administrativa, consagrou-se a incompetência administrativa do Brasil de forma absoluta. Nós temos exemplos de boas gestões localizadas, mas no âmbito nacional há uma desgraça. O que se fez no Brasil foi passar a falsa ideia de que nós estávamos vivendo num paraíso. E repentinamente se verificou, Fenelon, que nós estamos exatamente num mar de dificuldades, mergulhados num oceano de dificuldades. É evidente que a população desacredita, porque ela ouviu uma coisa e aconteceu outra. Fizeram uma promessa e não entregaram o prometido. E a população hoje está desiludida, desesperançada. Nós temos que reabilitar as esperanças, porque não existe democracia sem política e sem políticos. É preciso separar, sim, o joio do trigo. Aproveitar especialmente essa Operação Lava Jato, ver quem se envolveu nos grandes escândalos e afastá-los da atividade pública. Os chicotes do voto. Vamos afastá-los das chicotadas. Os chicotes do voto na eleição, no próximo ano. Esse é o caminho para melhorar o Brasil e nós acreditamos. Senador Álvaro Dias, a gente tem visto uma manifestação bastante ampla na sociedade, não no sentido de escolher o novo ou um novo caminho, mas uma manifestação bastante ampla no sentido de não escolher ninguém. Por exemplo, o voto nulo. E a gente já teve alguma coisa nesse sentido na eleição passada nas prefeituras de capitais como Rio de Janeiro e São Paulo. Como o senhor acha que pode trazer esse eleitor desencantado para o cenário da política? Essa é a primeira reação, né? A raiva, o ódio, a revolta, a indignação. Leva o eleitor a dizer, não vou votar em ninguém, são todos iguais, estão todos nesse lamaçal de corrupção. E depois ele começa a refletir. Lá no meio da estrada, ele começa a pensar, olha, eu tenho uma família, eu tenho um emprego, eu tenho um salário, ou não tenho um emprego, não tenho salário e preciso tê-lo. Eu tenho uma casa ou não tenho uma casa, eu quero ter a minha casa. E o que vai ser do Brasil, o que vai ser do meu futuro, qual o caminho que eu tenho que percorrer? Começa a refletir, aí ele vê. E a pesquisa diz isso agora, essa pesquisa do Datafolha diz que o eleitor exige experiência administrativa, passado limpo, coragem para combater a corrupção. Ele já sabe o caminho. Então ele vai refletir e vai entender que não é bom jogar toalha, que ele tem que assumir uma posição de coragem, apostar em alguém. Aí eu me lembro da música do Raul Seixas, né? A canção não está vencida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida,
tente outra vez. Então o eleitor vai ter que tentar outra vez. Ele não tem outra alternativa. Nós estamos tentando. O Silas, o Norberto, eu, nós vamos tentar outra vez. E eu posso dizer a vocês que eu vou tentar na política pela última vez. É a última missão a ser cumprida. Senador Álvaro Dias, pré-candidato do Podemos à presidência da República. O senhor falou logo no começo de partido-movimento. Partido-movimento significa ir para as ruas, dialogar diretamente com a sociedade. E consultar a sociedade sempre, né? Então, isso já é a sua estratégia de campanha? Ou esse é o caminho necessário da política? Exatamente. Eu vou dar um exemplo. Nós falamos em democracia direta, exercício da democracia direta, consulta popular permanente. Está aí a discussão sobre maioridade penal. O que nós queremos em matéria de lei no campo da maioridade penal? Queremos 18 anos ou queremos reduzir para 15, 16 anos? Consulte a população. Nós consultamos. 93% da população é favorável à redução da maioridade penal. Quem sou eu para ser contra? Eu posso ser contra? Não posso. Ou eu rasgo o programa do Podemos, jogo na lata do lixo, ou então eu digo, concordo com vocês, vou repercutir o que vocês desejam, uma sociedade acuada, uma família sequestrada pela violência no Brasil. A família brasileira está sequestrada pela violência. E há menores marginais, não só eles atacando, mas sendo usados pelos marginais dos crimes hediondos, né, violentos, que usam os menores em razão da impunidade que os protege para, como laranjas, né, como mulas, protegerem grandes marginais dos crimes que praticam. Então é evidente, se a população quer a redução da maioridade penal, quem sou eu para contrariar? A população é soberana. Quem comanda, quem manda no país é o seu povo. E nós temos que obedecer. Essa, em síntese, só para concluir, essa, em síntese, é a proposta do Podemos. Nós queremos consultar, nós queremos ouvir, nós queremos obedecer o povo do Brasil. Agora, senador Álvaro Dias, quando o senhor põe assim a questão, bom, se você for consultar a população também vai querer a pena de morte, vai querer todo mundo andar armado. A população ela tem uma opinião que nem sempre obedece a critérios, como conhece bem aqui o doutor Norberto. Exatamente. De respeito a direitos fundamentais, inclusive. Como é que o Podemos pode fazer esse diálogo sem desrespeitar esses direitos fundamentais? Há um momento que você discute com a sociedade e contraria. E você convence a sociedade. Então, é evidente que essa discussão da maioridade penal vem de há muito, não é? Vem de há muito. Nós estamos discutindo no Congresso, são inúmeros os projetos apresentados, já estivemos para aprovar no Senado Federal, eu próprio já fui autor de projeto, sou autor de projeto, e nós estamos discutindo, portanto, há bastante tempo, já tivemos o tempo suficiente para convencer a população. Quando há questões transcendentais, você pode lançar mão até do plebiscito. Se você não quer, questão das armas, não é? Sim. Nós fizemos um plebiscito. E se for necessário, nós teremos que usar mais o plebiscito como arma política. E não digam que aumenta a despesa, porque nós podemos fazer um plebiscito em determinada eleição. Já há uma eleição, você aproveita e faz o plebiscito. Enfim, nós temos que administrar esta questão, mas é preciso colocar a população como artífice das nossas decisões, né? Nós temos que decidir sempre para atender às expectativas da população. Eu sei que é uma discussão complexa, essa do exercício da democracia direta, né? O líder também tem que conduzir. Claro. É por isso que eu digo que um presidente da República tem que ter autoridade, credibilidade e competência para se comunicar com a sociedade. Porque nós somos um país presidencialista, e o nosso presidencialismo é um presidencialismo forte, poderoso. As grandes reformas só ocorrem quando o presidente da República assume a liderança do processo, conduz o processo, mas com a capacidade de convencimento, né? Porque toda reforma tem que ter por objetivo eliminar conflitos e não estimular conflitos.
Quando um presidente da República não tem a capacidade de se comunicar com a sociedade, ou não tem autoridade política e moral para se comunicar, a população não acredita mais nele. Como o atual presidente, o presidente Temer caiu em desgraça diante do povo brasileiro. É chamado de chefe de uma organização criminosa pelo procurador da República. Como é possível acreditar nele? Então, como é possível fazer reformas nesse cenário de descrença e de revolta? As reformas chegam estimulando conflitos, neste caso, e não eliminando conflitos. Senador Álvaro Dias, pré-candidato do Podemos à presidência da República. O senhor falou da questão da violência e a gente tem pelo menos 2 outros grandes temas que tomam conta da agenda das discussões na sociedade, que é a questão da saúde e a questão do emprego. Como é que o senhor avalia que pode reverter esse quadro tão adverso que a gente tem hoje nessas 2 áreas? Olha, certamente para todos que você perguntar sobre o que fazer na área da saúde, as respostas serão sempre as usuais, né? Mas eu acho que nós temos que começar pela mudança do sistema. Você acha que o SUS funciona mal hoje? Não, o SUS é um bom sistema. Eu digo o sistema de governança que faliu, que quebrou o país. Financiamento da saúde. Levou o país a essa tragédia econômica e social. Esse sistema corrupto, né, do balcão de negócio. Esse sistema dos chupins da República, né, os que correm como manadas à sombra do poder para se locupletar, para se beneficiar das benesses do poder e vai esvaindo-se a capacidade do Estado, vai esgotando a capacidade do Estado brasileiro de investir nesses setores essenciais, como saúde, como educação, como segurança pública. É fácil verificar que a saúde pública no Brasil, que deveria ser a suprema lei, é um caos verdadeiro. É visitar hospitais no interior, visitar essas UPAs, até nos grandes centros urbanos. Eu fui a uma UPA do Rio de Janeiro. É um desastre total. Nos corredores dos hospitais, os doentes amontoados, esperando por atendimento, que não chega muitas vezes, chega a morte. É por isso que eu digo sempre que o que os roubaram o país, os que roubaram o Brasil, os que assaltaram o Brasil, além de ladrões, são assassinos. Porque é a gente morrendo, porque falta o dinheiro que roubaram para atender a saúde pública, para atender a segurança pública. Então não roubaram só o dinheiro, roubaram vidas. São seres humanos que foram levados nessa enxurrada da violência nas grandes e pequenas cidades do Brasil, ou nesses hospitais abandonados pelo poder público, sem recursos e sem assistência, né? Então, exatamente começa lá, no modelo, no sistema, mudar esse sistema de governança para que os recursos existam para atender esses setores básicos fundamentais para a população brasileira. Bom, senador Álvaro Dias, candidato à presidência pelo Podemos, a situação econômica do Brasil. O Brasil vive um cenário de crise econômica, começa a se desenhar, começam a surgir números que apontam para o fim da recessão, porém, fica uma pergunta para o futuro. Qual é, então, a vocação do Brasil, visto que desapareceu aquele ciclo de enriquecimento ou de crescimento à base de commodities? Qual passa a ser a nossa vocação dentro de um cenário global da economia? Como é que isso pretende tratar essa questão? Primeiro, essa reação da economia, em que pese o fato de termos um presidente da República desacreditado, mostra que a economia vai se descolando da atividade política. Isso demonstra o quê? A capacidade de crescer do nosso país. Se o governo não atrapalhar, nós vamos crescer muito mais. Basta o governo não atrapalhar. Agora imagine se o governo ajudar. Nós tivemos do Estado mínimo? Nós tivemos, sim, não é Estado mínimo, é Estado ideal. Nós temos que reduzir o tamanho dessa máquina pública, não é? Aliás, esse é um ponto de partida para as reformas. Não é só reduzir o tamanho, viu, Silas, do Poder Executivo. É reduzir também o tamanho do Legislativo. Eu advogo a tese de que não precisamos ter 3 senadores por estado, bastam 2, que não precisamos ter 513 deputados, muito menos 35 partidos. Então nós temos que reduzir o tamanho da máquina pública no Legislativo e no Executivo. Reduzir o tamanho das assembleias, das câmaras de vereadores. É evidente que não é música que faz bem aos ouvidos de boa parte dos políticos.
Mas os políticos de bem, bem intencionados, que querem realmente representar a população com altivez e dignidade, têm que aceitar esta tese. Então, a reforma do Estado brasileiro, uma espécie de refundação da República, é o começo do caminho para a promoção das mudanças necessárias. A economia é essencial. Nós tivemos a desindustrialização no país. Houve um tempo em que a indústria, os manufaturados, os produtos manufaturados representavam 24% dos empregos gerados no país. Hoje, 9%. Nós temos o agronegócio. Os nossos governantes são muito urbanos. Eles nunca colocaram os pés no chão da realidade do interior desse país. Nunca amassaram barro, nós dizemos lá no interior do Paraná. Nós temos que ter governantes mais rurais, que tenham conhecimento do campo, porque o agronegócio vem carregando o Brasil nas costas há muito tempo. Nos últimos 25 anos, nós só tivemos superávit na balança comercial de 300 bilhões de dólares, porque a agricultura alcançou 900 bilhões de dólares e tivemos um déficit de 500 bilhões de dólares nos outros setores. Então, estimular o agronegócio. Nós temos pelo menos mais 30 anos de prosperidade da agricultura brasileira, porque a China, que já nos últimos 10 anos se inseriu na economia mundial, passou a importar mais, porque o povo começou a comer melhor e mais, e nós teremos mais 10 anos de China ainda importando muito. Depois virá a Índia, uma população semelhante à da China, milhões de indianos com um melhor padrão de vida, tendo que importar mais para se alimentar. Então, mais 30 anos pela frente de prosperidade da agricultura brasileira. Temos que ter um governo com os olhos voltados para o interior do país, no Nordeste especialmente, onde há potencialidades que devem ser exploradas, na redução das desigualdades sociais, que tem que ser uma missão do governante que tenha sensibilidade, que governe com a alma, com o coração, para sentir o drama que essas pessoas vivem nas regiões mais empobrecidas do país. Senador Álvaro Dias, a gente sabe que o senhor tem outros compromissos, o Ciro está lembrando aqui a gente, mas a gente queria fazer uma pergunta sobre a pesquisa Datafolha que foi divulgada ontem. Uma pesquisa em que o senhor diz que acabaram com o país, prometeram um paraíso e o país está como está, no caso do Lula, continua liderando as pesquisas. Como é que o senhor avalia? Primeiro, essa liderança de Lula e segundo, o seu desempenho, que o senhor fica com 4% das intenções de voto. Olha, primeiro, essa pesquisa diz mais respeito ao passado do que ao futuro, né? Eu digo sempre isso e repito. Então ela vale mais pela rejeição. É preciso ver quem lidera a rejeição e quem está em último lugar na rejeição. Eu tenho a felicidade de estar lá em último lugar em matéria de rejeição. Esse índice de 4% ou 5%, dependendo do cenário, é muito bom para começar, né? Porque nós estamos começando, é a primeira pesquisa que coloca o nosso nome. Obviamente, se eu tivesse participado de algum assalto aos cofres públicos, né? Tivesse participado de algum escândalo, eu seria mais conhecido em todo o país, né? Então, eu fico feliz por não ser tão conhecido como outros, né? E tendo essa possibilidade, esse espaço de se tornar conhecido positivamente, mostrando o itinerário percorrido, a história que existe, não é? Como governador de estado ou como parlamentar no combate implacável à corrupção nos últimos anos, não é? Como governador bem avaliado, saindo do governo com 93% de aprovação. Então, tudo isso é patrimônio. Você se coloca no experiente, com coragem, com passado limpo? Exatamente isso que a pesquisa diz, né? E, coincidentemente, nós tivemos essa trajetória que se aproxima desse perfil indicado pelo eleitor. Experiência administrativa, passado limpo e coragem para combater a corrupção. Isso que é essencial na pesquisa, analisar a rejeição dos candidatos. Em relação ao futuro, muita água vai passar debaixo dessa ponte, então as coisas mudam. Em relação ao passado, não há mais como mudar, né? Se você tem a rejeição, é porque você fez por merecer essa rejeição. Então não há como mudar mais, não há como passar borracha nesse passado. É preciso olhar para frente agora e verificar o que pode ser construído positivamente.
Tá certo. Eu queria agradecer ao senador Álvaro Dias, presidenciável, né, do Podemos, estará na disputa em 2018 a presidência da República. Agradecer a Norberto Campelo, do Podemos também. Ainda vai ser. Ainda vai ser. Ah, será? Mas já tome como sendo. Dou por filiado. Nós o consideramos. Norberto Campelo, que também está disposto a entrar na disputa para o governo do Estado em 2018. E o deputado federal Silas Freire. Muito obrigado a vocês pela participação aqui, pela vinda aqui ao Acorda Piauí. Obrigado, senador Álvaro Dias. Eu que agradeço a você, Joelson, agradeço ao Fenelon. Foi uma alegria participar do programa e dizer, olha, nós voltaremos, se Deus quiser. Tá certo, muito obrigado, senador Álvaro Dias. Agora 7h51.